nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 90, né, a gente tem a continuação onde que acontece a despedida, né, do Tristan junto com os outros membros do Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Logo na sequência a gente vê o Meliodas conversando com a esposa dele, Elizabeth, na qual eles falam sobre o Tristan, né, o Tristan tem um sentimento mais aprofundado com a mãe, né, a mãe dele consegue entender mais ele, né, e o pai dele não consegue entender o próprio filho, né? Mas só que a gente vê que a Elizabeth explica que o filho dele, o Tristan no caso, ele tem uma grande admiração para o pai dele, né? Porque o pai dele é um herói, né? Ele virou depois um rei da cidade ali, né? A gente vê que ele tem uma admiração pelo que ele fez, né? E ele quer ser igual ao pai, né? E puxar também um lado da mãe dele, né? Que essa é a parte gentil, né? Ele tem um ressentimento na parte da energia que ele utiliza quando ele tá na forma demoníaca, que ele perde o controle, né? Então ele tá um pouco ressentido do lado demoníaco, né? Do poder dele no caso. Pelo menos que deu a entender sobre a situação dele com o pai dele, né? A gente vê que logo depois disso a gente tem a continuação sobre o sequestro, né? O sequestro da Guinevere, né? A Guinevere que ela é aquela garotinha que consegue ver o futuro, né? E ela tem a habilidade do caleidoscópio, né? Então a gente vê que apresentado uma habilidade que é muito conveniente, né? Que já apresentou na Fat Seeds, né? No universo Fat, né? Nas Verse. A gente vê que também tem um caleidoscópio, né? No caso é a operação de mundos paralelos, né? Ele consegue ver e observar mundos paralelos, viajar para esses mundos paralelos. A gente vê que a apresentação nesse caso aqui, nesse universo, né, do Quatro Cavaleiros do Apocalipse, é para ver o futuro, né, um futuro que pode acontecer. A gente vê que é apresentado uma capacidade ainda melhor que o rei Bárbaras, né, que pode ver o futuro também, né? No caso dele, ele vê como uma profecia, diferente da Guinevere, que ela vê tudo, né, ela vê tudo como que vai acontecer. Então pode ser que um futuro já previsto, ou pode ser como é exatamente no Fat Seeds, né? No Fat Seeds, a pessoa que utiliza essa magia é o vampirão trollador, né? Que é o Kishu Zeoretsu Enorg, né? Ele é capaz de ver o futuro, e se ele observar todo o futuro dele, do universo dele no caso, ele já marca como garantido que vai acontecer, né? Como se fosse a linha fixa do tempo. Então normalmente quando ele observa o universo, né, ele observa algo específico, ele não vê o futuro daquela coisa, né? Ou ele tenta não ver para não deixar pré-escrito que vai acontecer isso. Então talvez seja a mesma utilização desse poder, né? No caso dela, ela viu todo o futuro de uma pessoa, né? De uma situação. A gente vê que ela chega ali na cidade, todo o futuro que vai acontecer com ela, no caso. A gente vê que ela chega na cidade, que é a Camelot, né? Ela acabou de ser sequestrada. Ela utilizou a magia de teletransporte para outra dimensão, né? A gente vê que ela acabou de chegar na cidade de Camelot, né? Camelot não pode ser descrito fisicamente, né? A lógica não descreve ela, né? Tudo bagunçado a cidade. A gente vê que é um caos, né? Literalmente. A gente vê que provavelmente é oriundo do poder do Rei Arthur depois que ele se fundiu com o caos, né? A gente vê que o poder dele alterou ali a paisagem de Camelot, né? Quando eu tava na série Camelot, dos Sete Pecados Capitais, era uma cidade normal, né? Uma cidade que tinha os habitantes humanos ali, e depois que ela foi destruída, basicamente tomada pelos demônios na Guerra Santa, a gente vê que a cidade mudou, né? Ele mudou para outra dimensão para não ser atacado de novo. Provavelmente o medo, né, que ele desenvolveu depois que aconteceu na série, ele resolveu mudar para outra dimensão. A Guinevere continua ali com o Ironsight, né, caminhando junto com ele, e ela já sabe tudo, né? Onde que é, né? Onde que ela para ir, né? Onde que tá o Rei Arthur, né? Continuando andando, o Ironsight parece que acompanha ela até o Rei Arthur, né? Ela fala que não há necessidade, né? Que se ela continuar andando, e ele fala, não, eu tenho que acompanhar você, né? Ela pega e fala pra ele, né? Basicamente, quais serão os momentos finais dele, né? Que nos momentos finais ele estará no braço do amado filho dele,
chorando com lágrimas de sangue, né? Espumando sangue pela boca aí. Aí ele até parou, né? Falou assim, filha da... Deixa eu sair daqui, né? Senão ela vai contar mais do futuro, né? Continuando nas próximas páginas, a gente consegue ver que ela chega num momento bem embaraçoso, né? Que o Rei Arthur ali, né? Tá junto com a Merlin, né? Segurando a mão dela ali por algum motivo, né? Talvez ela tá utilizando alguma de suas habilidades ali, né? Ou conversando com ele, né? Ou tá entrando em desacordo, né? Porque a gente não viu se ela, Merlin tá 100% aceitando o que tá acontecendo, né? Ou se ela também tá nem aí, né? Ela só tá observando. A gente não sabe como que esse tipo de Merlin tá atualmente, né? Depois do que aconteceu nos 7 Cavaleiros do Apocalipse, 7 Pecados Capitais, e do que mudou, né, com ela, né, o que aconteceu nesses anos, né, nesses 15, 16 anos que se passaram, né, o que ela sente, né, referente ao próprio Merlin, né. A gente vê que parece, não sei, né, que a Guinevere tá com ciúme, tá com raiva ali, né, pergunta se tá interrompendo, e o Arthur, né, fala assim, ué, você é minha esposa, né, tipo, ele já vê que ele é a noiva dele, né. Mas sabendo que vai acontecer, pelo menos no nosso mundo, né? Que o Arthur ali acaba sendo traído, né, pela Guinevere. Continuando aqui, a gente vê por que o Ironside está tão obstinado em continuar seguindo o Rei Arthur, né? A gente vê que ele vai encontrar o filho dele, né? Provavelmente, talvez é o irmão gêmeo do Percival. Não é explicado isso ainda, né? A gente vê que ele encontra o filho, né? Um outro filho que ele teve, né? Que ele prometeu que cuidaria cuidaria dela, né? O dele ali, né? É menino ou menina no caso dele ali, né? O filho dele, né? De Odra. A gente nem sabe de onde que esperava que viria um outro personagem, né? Então parece que teremos uma história correndo de fundo, né? O motivo principal pelo Ironside ter traído, né? Matado o avô dele e tentado matar o seu próprio filho, né? O seu outro filho. No caso, ele tem então 2 filhos, né? Talvez ele falhou, né? Ao proteger esse filho aqui que mostrou. E então o Rei Arthur deu essa capacidade de ele ver, né? O seu outro filho. Assim como com a... esqueci o nome dela, com Lancelot lá, no caso Lancelot tava junto com aquela mulher que se apaixonou por ele, né, que antigamente era apaixonado pelo Ban, e ela não podia aceitar essa relação, né, mas a única maneira de ela conseguir isso foi se aliando com o Arthur, né, o Arthur ofereceu isso a ela, ela aceitou mudar de lado, né. Será que esse daqui é o mesmo caso? Pode ser que ele já tenha morrido, né, o filho dele, e em desespero ele aceitou acontecer isso. Será que ele vai perceber de repente seus erros ou alguma coisa do tipo, né? A gente vai ter uma grande reviravolta no caso desse personagem. É isso aí, guys. Valeu, falou. Tchau, tchau. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!